Olá, turma, eu sou a Mariana. Oi, meu nome é Júlia. O nosso tema de apresentação é sobre a constituição da ortografia da língua portuguesa e os acordos ortográficos. Bom, nesse seminário a gente vai falar sobre, aqui a primeira parte, sobre a história da língua portuguesa, a história da ortografia da língua portuguesa e dos acordos ortográficos. Bom, a história, ela se divide em 3 grandes períodos: o fonético, o pseudo-etimológico e dos sistemas simplificados. O fonético começa ali a partir do século XII, vai até meados do século XVI, sendo que os primeiros textos escritos surgiram em meados do século XIII. Nesse período fonético, as palavras representavam exclusivamente os sons da fala. Não havia uma padronização na transcrição da escrita, né? Uma palavra aparecia no mesmo documento, muitas vezes grafada de várias maneiras. Então, a gente tinha, por exemplo, a palavra idade. No mesmo documento, ela poderia aparecer começando com H e o resto, idade, né? Começando só com I ou começando com Y ao invés do I. Com isso, numa mesma palavra, a gente tinha muitas variações, né? Por conta da escrita que era, por conta da língua que era escrita para o ouvido. No período pseudo-etimológico, o foco eram as palavras, eram a origem das palavras. Então, se adicionava nessas palavras muitos grafemas que muitas vezes não faziam sentido, tá, ali? Grafemas ou do latim ou do grego, e a Júlia vai falar um pouquinho mais tarde sobre isso, mas que não tinham um papel nem fonético ali na palavra, e não tinha, muitas vezes, um propósito mesmo, sabe? E uma das complicações nessa proposta era que não estava vinculada aos princípios de evolução do idioma, do português, né? E um pouquinho mais para frente, se desenvolveu o sistema simplificado, que era o português da Europa, né? E o luso brasileiro tentando se unificar, tentando se simplificar no sistema racional de grafia com base na história da língua. Pode passar. Dando continuidade, vou falar um pouquinho sobre o português medieval, que é aquele que começa ali no século XV, XVI, por aí, que, como já foi dito, tinha uma variação de escrita constante. Que como era isso? Não havia uma normatização da ortografia, então prevalecia a representação do tanto faz, do sinal gráfico, tanto na pronúncia, na fala, quanto na escrita. Então, assim, na fala era mais ou menos a mesma coisa, mas na escrita cada um escrevia de uma forma diferente. Então, assim, uma pessoa editava aquilo que precisava ser escrito e várias pessoas iriam copiar. E haviam as variações, como a Mariana deu exemplo de idade, também com as letras o S, o SS, o cedilha com a letra H, tinha bastante variação também, por exemplo, na palavra haver, escrita com H ou escrita sem H, como também na palavra homem, escrita H-O-M-E-N, como também O-M-E-N, como também O-M-E. Então, assim, era muito do ouvido. Começando ali a ortografia do século XV, como já foi dito, as línguas românicas elas estavam tomando forma, elas estavam oficiais, saindo ali de dentro do latim. Então se surgiu a necessidade de explicar a gramática de cada uma delas, assim como o português, e normatizar essa ortografia. E com isso, adotou-se uns procedimentos, que foi a tentativa de fixar a ortografia portuguesa. Bem ali no comecinho, eles começaram a tentar fixando, eles começaram a se preocupar com essas formas, essas grafias, já que a fonética era basicamente a mesma coisa, o mesmo som, eles começaram a se preocupar com a grafia das palavras. Já no século XVI, um pouquinho mais adiante,
ainda não havia essa sistematização da grafia. E a grafia etimológica começava daí. Foi nessa época que começou as letras, a origem das palavras do latim, a origem das palavras do grego, mesmo que elas não tivessem valor fonético nenhum. Mas mesmo assim não havia uma padronização na transcrição escrita. Já no século 17 e 18, foi um período caracterizado pela ortografia fonética de João de Barros e com a ortografia etimológica de Duarte Nunes de Leão. Uma ortografia proposta por Vera, em 1631, assumiu uma posição assim, mais moderada, trazendo as letras gregas, trazendo uma ortografia proposta ali do PH, do grego, do RH e do TH. Então, foi um período que trouxeram e retiraram também muitos sons e muitas letras vindas de idiomas ali cercando a língua portuguesa. No século XIX, começando ali a mudar um pouquinho, começam a aparecer umas resoluções mais pedagógicas, vamos dizer assim, que se preocuparam não em impor só regras ortográficas, como nos períodos anteriores tentando impor regras, mas também nos princípios mais filosóficos inerentes à gramática. Tentaram equilibrar esses sistemas de fonético e etimológico, tentaram manter ele numa balança, justificando a influência de outras línguas e a influência da linguística histórico-comparativa. Silva, em 1880, ele defendeu o sistema de ortografia brasileira, que foi uma suposta, vamos dizer assim, uma regra proposta por ele, mas que foi negada, porque deveria partir do português europeu. Então, ele introduziu essas palavras, mas foi negada porque isso deveria partir de Portugal. Mas aí deu um toque, porque sinalizou a introdução de palavras de origem indígena aqui no português brasileiro, que não existiam em Portugal. Então, já tinha aí suas divergências, já tinham suas variações. A partir do século XX, foi que começou realmente a tentar manter um padrão entre os países que falavam português. Uma série de acordos ortográficos tendo dificuldade de fixar um sistema por essa variação, porque um sistema ortográfico para todos os 9 países que falam português seria bastante difícil. Em 1907, foi rejeitada uma proposta de José de Medeiros e Albuquerque, porque deveria partir de Portugal, mais uma vez. Então, eles não aceitavam a ortografia brasileira. E a respeito Ai, meu Deus. A respeito de Portugal, depois de bastante tempo, dentro do século XX, Portugal decidiu uma ortografia unificada junto do Brasil. Isso lá quase em 1990. Agora, a ortografia no Brasil. Bom, a ortografia no Brasil, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, em 1990, entrou em vigor no Brasil em 2009. Não, entrou em vigor no início de 2009. E durante um período de transição, tanto as normas anteriormente em vigor, como as introduzidas por essa nova reforma, ficaram válidas. No Brasil, o acordo ortográfico entrou em vigor definitivamente só em janeiro de 2016. Pode passar. A gente tem alguns exemplos aí desse novo acordo, né, ortográfico, que, por exemplo, o alfabeto da língua portuguesa passou a ser composto por 26 letras, com a introdução oficial do K, do W e do Y. Já tinham havido, assim, algumas propostas para adicionar essas letras, mas já tinham recusado, mas com esse acordo de 1990, introduziu, de fato, oficialmente essas letras, né, no alfabeto da língua portuguesa. O acento agudo é eliminado em palavras graves com o distango oi ou ei,
como joia, boia, ideia, enfim. E na letra U, de terminações verbais com gue, guês, gui, guis, né, enfim. O acento circunflexo é eliminado em formas verbais graves, terminadas em, da terceira pessoa do plural, do presente do indicativo ou do conjuntivo, como lem, idem. As consoantes mudas ou não articuladas são suprimidas e admitem-se as duas grafias quando há oscilação de pronúncia, como coleção, atual ou atual. Isso aí já tem um tempinho, né, que a gente já não usa. E o hífen é eliminado na maior parte das locuções de uso geral, como fim de semana, aí nesse primeiro exemplo com o hífen, e o fim de semana sem o hífen, e nos compostos em que já se perdeu a noção de composição, como manda, chuva e paraquedas. No final, aqui da apresentação, a gente vai ter um slide com as referências bibliográficas, e entre essas referências a gente tem um link falando desse novo acordo ortográfico, que é um texto muito legal, e fala de todas as mudanças das palavras antigas para esse novo acordo, né? E do uso do hífen. Aqui a gente colocou só esses dois exemplos que saíram, né? Mas tem muitos outros, na verdade. Pode passar. Bom, a gente tem agora o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é o VOLP, e o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, que é o VOC. Esses dois são duas plataformas. O VOLP registra a forma oficial das palavras existentes na língua portuguesa, com indicação, se eu não me engano, é só do Brasil, o VOLP, com indicação da sua grafia e informações adicionais sobre o seu prosódio, ortoépia, classe gramatical, formas irregulares de gênero, número, etc. E o VOC é a plataforma que reúne os instrumentos que determinam legalmente a ortografia da língua portuguesa. No próximo slide, aí a gente tem o exemplo do VOC, isso aí é a interface dele, e a gente tem aqui, a gente pode digitar uma palavra, só para explicar mais ou menos como que funciona. Eu digito uma palavra e, diferentemente de um dicionário, ele não vai aparecer a definição dessa palavra. Se você digitar aí, procurar como escreve banana, por exemplo, ele vai aparecer, banana, substantivo feminino, e ele vai mostrar também, o que eu achei muito interessante, todos os tipos, por exemplo, de banana que existem. Então, vai ter banana ouro, banana da terra, banana prata, tudo lá embaixo. Uhum. No VOC, a gente tem aí os países, né? A gente tem Angola, Brasil, Cabo Verde, e aí é um vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa em geral, de todos os países que falam português. Pode passar. Agora, nós temos aqui duas perguntas para refletir um pouquinho sobre a ortografia da língua portuguesa. E a primeira delas é: qual a importância de um acordo ortográfico? Então, o acordo ortográfico, ele visa elaborar um conjunto de regras comuns a vários países que partilham a mesma língua. Ou seja, da língua portuguesa, os 9 países que falam português, eles precisaram de umas regras para seguir, todos eles. Isso, como já foi explicado, depois de muito tempo se conseguiu uma ortografia, e mesmo assim, nós sabemos que são línguas diferentes. Tem variantes enormes e diferentes, ainda assim falando a mesma língua. E no caso da língua portuguesa, sentiu essa necessidade de criar esses acordos, tanto na língua oficial europeia quanto brasileira, na forma de unificar, manter a escrita oficial unificada de apenas um modelo ortográfico. E houveram várias tentativas ao decorrer dos anos do século XX. E esse último, que foi de 1990, que só chegou a ser oficial no Brasil em 2009 e aplicado apenas alguns anos depois, ele foi sujeito a várias polêmicas, porque atrasou mais ou menos uma década e tudo mais para ele, mais de uma década para ele realmente ser
ser aplicado. E como já foi dito, nas primeiras regras, nas primeiras tentativas de conseguir esse acordo, era muito difícil, tanto porque vinham influências de outras línguas, quanto porque a variação é muito constante, e ainda é constante. Ao decorrer dos anos, a língua vai mudando e a ortografia precisa caminhar junto. E os primeiros autores, como, por exemplo, João de Barros e o Duarte Nunes de Leão, eles tentaram implantar aquilo numa época que não era possível. Numa época que o latim ia se perdendo e tudo mais, e ao mesmo tempo o português surgia como um elemento, uma língua românica dominante, com as grandes navegações depois de um tempo, né? E assim por diante. Então, a importância do acordo é essa unificação. A unificação da grafia e promover, como eu posso dizer, promover essa padronização dos países que falam português. E próxima pergunta. A próxima pergunta é se é possível unificar a língua portuguesa, tendo em vista. E aí é uma coisa que eu quero propor, um debate mesmo, se possível, né? Ou, se não possível, um debate, mas que vocês possam refletir se é possível realmente unificar a língua portuguesa, tendo em vista todos os países que falam português e todas as suas diferenças, tanto políticas, quanto sociais, quanto, enfim, né, todas culturais. Será que realmente é possível unificar a língua portuguesa? Bom, aparentemente, de acordo com um dos textos que a gente leu, há um consenso apenas no caminho oposto do acordo ortográfico, que é o caminho natural da língua portuguesa, que é a separação, tendo em vista a inevitabilidade das variações do português em todos os países, né? Muitos filólogos estudiosos da área afirmam que a unificação da língua portuguesa com a língua brasileira, né, digamos assim, resultariam na perda de milhares de obras já impressas, né, nas escolas, enfim, e já existem, inclusive, autores que, por exemplo, autores portugueses, que ao editarem as suas obras para o Brasil, pedem para não, assim, traduzirem, né, não colocarem para o português do Brasil, para não perder esse charme, essa diferença. E assim, já me posicionando, eu acredito que não seja possível unificar a língua portuguesa como uma só. Até porque eu acredito que seria até mesmo eu não sei a palavra certa, sabe? Talvez até um desperdício de cultura, né? Você priva o país de estar sempre mudando. É como se fosse uma tentativa meio que predestinada ao fracasso. É o que eu acho. Eu posso estar errada também. Né? Por conta dessas variações, a língua está em constante mudança, né? Enfim, queria que vocês pudessem estar aí pensando na sua casa, lendo mais a respeito. E é isso, gente. Esse foi o nosso seminário falando sobre os acordos ortográficos. Foi muito interessante a gente estudar sobre isso. Aí estão as referências bibliográficas, se vocês quiserem dar uma olhada. Se alguém quiser, a gente pode passar também o PDF no privado. E é isso. Vale a pena conferir o site do VOC e do Volpe, é realmente muito interessante. Eu achei mais interessante ainda do Volpe, porque ele te dá, como a Mari falou, como que funciona, de onde vem a palavra e tudo mais. E também existe os dicionários etimológicos, que são muito interessantes para esse tipo de pesquisa. Então é isso, galera. Espero que tenha sido bom, que vocês tenham entendido mais ou menos como que a ortografia chegou até aqui, como que acontece no nosso língua agora. Tchau, tchau. Tchau.